Bom dia, minhas irmãs da classe das Mulheres Adoradoras. Estamos aqui para finalizarmos, graças ao Senhor, o nosso estudo do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Estamos desde o início do ano nessa jornada pelos Evangelhos e hoje vamos então concluir o estudo deste livro tão precioso, importante, que é o livro de Marcos. E hoje com o tema da missão. Jesus concluiu sua jornada aqui nesta terra, deixando para os discípulos e para nós, consequentemente, a responsabilidade da grande comissão, de sermos então disseminadores, evangelizadores, proclamadores do Evangelho de Jesus. Isso é para nós um desafio, mas é também um grande privilégio, uma honra sermos então chamados para levarmos o Evangelho. Vamos orar, te convido a orar, se possível ter aí a sua Bíblia para acompanhar os textos bíblicos que serão lidos no estudo de hoje. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor fez. Obrigado, ó Deus, pela obra salvadora, redentora que Jesus Cristo realizou nesta terra. Obrigada, Senhor, pelos ensinamentos, obrigado, ó Deus, pelo acesso que temos à Tua Palavra e aquilo de mais precioso que o Senhor tem para nós, seus filhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor hoje nos convida, nos convoca para sermos participantes do Teu reino, aqui nesta terra, enquanto aqui vivemos. Ó Deus, é uma grande honra, mas é também uma grande responsabilidade. Então nós pedimos ao Senhor que pelo Teu Espírito nos capacite. Ó Deus, nos encoraje, nos levante para esta obra, para este chamado, ó Deus, e que sejamos então proclamadores do Teu Evangelho, das boas novas de salvação. Ó Deus, ministra nos nossos corações a Tua palavra nesse dia. Ó Pai, que ela seja plantada e que o nosso coração seja aquela boa terra para que dê frutos que permaneçam. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa negligência, ó Deus, em relação à Tua palavra, em relação ao chamado que o Senhor tem para nós. Perdoe, ó Deus, muitas vezes a nossa insensibilidade à voz do Teu Espírito. Perdoa-nos, ó Deus, pelas oportunidades que perdemos de falar de Ti, de falar, ó Deus, de Jesus Cristo, da salvação, ó Deus, que nele encontramos. Nos perdoe, Senhor, e seja conosco, para que estejamos sensíveis à voz do Senhor, aquelas oportunidades, aquelas pessoas que o Senhor tem colocado próximos de nós, diante de nós, para que falemos do Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra possa alcançar o propósito para o que ela tem sido lançada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 16, apenas o versículo 15. Marcos 16, 15. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. E disse-lhes quem? Jesus. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Qual o contexto dessa conversa, desse diálogo de Jesus com os discípulos? Jesus havia morrido, havia ressuscitado e apareceu algumas vezes para os discípulos. E nesse momento, nesse último momento em que Jesus se encontra com os discípulos, ele deixa então esta ordenança, que nós temos aqui esse verbo aqui de ordenança, esse indicativo: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas.
Então, Jesus deixou esta missão para os discípulos e para nós também. Em todos os evangelhos, nós vemos nos últimos capítulos, momentos de Jesus, ele deixando então essa tarefa para os seus discípulos. Em Mateus, no capítulo 28, do 16 ao 20, Jesus também vai deixar estas últimas orientações. Em Lucas 24, 46 ao 48. E nós temos em João, um pouquinho diferente, Jesus ali restaurando a Pedro e deixando para ele, então, a missão de pastorear, de cuidar das ovelhas, né? E isso tudo, em todos esses livros, vem essa missão completa dos discípulos de Jesus, que são aqueles que são seus seguidores. Então, todo aquele que recebe a Jesus como seu Senhor, que se torna um discípulo de Jesus, ele também recebe esta missão de ser um proclamador do Evangelho, de cuidar, de pastorear as ovelhas. Então aqui Jesus ele diz: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Então a missão é pregar. Mas o que pregar? E o texto deixa bem claro: pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho está relacionado, diz respeito às boas novas de salvação, ou seja, a obra salvadora de Deus realizada em Jesus Cristo. Então, este deve ser o conteúdo da pregação. Muito se tem pregado, são muitas as pregações, muitas as proclamações, mas a essência, o conteúdo principal da pregação deve ser o Evangelho, ou seja, a obra que Jesus realizou neste mundo, as boas novas de salvação. Ou seja, nós estávamos todos perdidos, todos longe de Deus, e Jesus Cristo, através do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, foi o seu sangue derramado ali na cruz, que nos purifica, que nos dá a condição agora de sermos reconciliados com Deus. Essa deve ser a nossa pregação enquanto discípulos de Jesus. E o que o Evangelho é capaz de fazer? Porque talvez você pense, para que pregar? Por que nós devemos pregar? Por causa do poder de Deus através do Evangelho. A palavra de Deus diz em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, o Evangelho deve ser pregado, porque é a única maneira de todos nós, todos os seres humanos, serem transformados de dentro para fora. Esse é o poder do Evangelho, a transformação de vidas, a libertação, porque a palavra do Senhor nos diz que nós éramos todos escravos do pecado, mas através da obra salvadora de Jesus, nós podemos ser libertos. Então, por isso nós devemos pregar, com esse entendimento de que todos carecem da glória de Deus, que somos todos pecadores e todos nós, então, precisamos de Jesus para sermos libertos. Há muitas filosofias, há muitos ensinos daquilo que pode transformar as pessoas, modificá-las, mas o que pode transformar o coração, o que pode nos tornar novas criaturas é o Evangelho de Jesus Cristo. Como está em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo,
é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, se nós cremos que o Evangelho é capaz, que Jesus Cristo é capaz de transformar as pessoas, nós devemos então pregar, para que todos sejam libertos, para que todos se tornem novas criaturas. E é só Jesus, é só através de Jesus. E por que nós não pregamos? Porque muitas vezes nós deixamos de pregar. Pode ser por desconhecimento de que nós somos discípulos de Jesus. Lembro-me até de um comentário do pastor Daniel, em que um dia ele falou aos irmãos que nós somos discípulos e que todos nós temos essa missão, e um dos irmãos, já ali cristão há bastante tempo, disse: não, eu não sei, isso não é para mim. Então, muitas vezes é por esse desconhecimento, mas também uma grande porcentagem é por desobediência, por não obedecermos a palavra de Deus que diz: vão e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vejam bem, a palavra do Senhor diz: a todas as pessoas. Então, todos aqueles que o Senhor colocar próximos de nós devem ser alvos da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Mas então, como pregar? Como pregar? O reverendo Fábio Henrique lhe traz 3 aspectos que devem fazer parte desse testemunho cristão de como nós devemos pregar. E eu quero aqui compartilhar então com os irmãos, com as irmãs. Primeiro aspecto, o aspecto verbal, é falando, é anunciando mesmo com a nossa boca ou com as nossas mãos para os nossos irmãos surdos, anunciando que Deus ama o pecador, que Ele ama toda a criatura. Em João, capítulo 3, versículo 16, texto bastante conhecido, vamos ler. João, capítulo 3, versículo 16. Diz a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esta é a nossa missão, a nossa pregação deve envolver esse aspecto verbal, que é o de falar, é o de testemunhar, sempre que tivermos uma oportunidade, falarmos de Jesus Cristo, anunciando aquele que veio para nos salvar. Então esse é o primeiro aspecto, o aspecto verbal, porque nós temos também um segundo aspecto, que é o aspecto ético, ou seja, testemunhar com a sua própria transformação de vida. Então, além de falar, eu vou testemunhar com o meu comportamento cristão. E isso envolve a santidade, isso envolve a purificação da minha vida. Através do meu testemunho pessoal, eu também prego a Jesus Cristo. Vamos ler na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, os versículos de 9 a 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 9 a 11. Diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus.
Então, a pregação do Evangelho também deve envolver o meu testemunho pessoal de transformação de vida. Então, é uma grande responsabilidade como eu me comporto, quais são as minhas atitudes enquanto pessoa que faz parte desse mundo, que trabalha, que tem vizinhos, que estuda, que caminha pela rua, que vai ao mercado, ao banco, que faz tantas coisas, atividades. Como eu me comporto? Esse meu testemunho pessoal também faz parte, também é um aspecto da pregação. Então, eu preciso vigiar nas minhas atitudes para que eu não seja uma pedra de tropeço para alguém que quer se aproximar de Deus, para que as pessoas não digam, para ser cristão como ela, prefiro não ser. Que cristão é esse? Que testemunho é esse? Então, é uma responsabilidade grande que nós temos diante do Senhor, diante das pessoas que estão próximas de nós, porque eu também prego com o meu comportamento, com as minhas atitudes. Então, primeiro aspecto, eu devo pregar verbalmente, eu devo falar, eu devo anunciar de maneira clara, com a minha boca, quem é Jesus e o que ele pode fazer. Segundo, eu também prego através do meu testemunho. É um aspecto ético, como eu me comporto nessa sociedade, também é uma maneira de pregar a Jesus Cristo, de que eu fui transformada, como o próprio texto diz, né? Que fomos lavados, fomos santificados e justificados no nome do Senhor. Então, antes eu agia assim, hoje eu não ajo assim mais, porque Jesus Cristo me transformou, porque sou uma nova criatura. E terceiro aspecto, como pregar? Qual o terceiro aspecto do testemunho cristão? Boas obras. Nós sabemos, isso é claro, que as boas obras não salvam, mas elas são resultado daquele que é salvo. Aquele que é salvo, ele pratica sim boas obras. Para com os que estão próximos, para os que estão longe, é um agente do Senhor nessa terra. Vamos ler Gálatas, capítulo 6, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, dos versículos de 9 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então vejam só, a palavra do Senhor aqui nos exortando, nos orientando para que façamos o bem. Façamos o bem enquanto temos oportunidade. A palavra de Deus diz que aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E quantas pessoas passam por nós? Quantas pessoas próximas de nós, necessitadas, carentes, e nós deixamos de fazer o bem? Esse também é um aspecto que envolve o meu testemunho, o seu testemunho enquanto cristão. Fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Mas vejam, especialmente, não exclusivamente, especialmente aos da família da fé, mas a todos quantos passarem por mim com necessidades. Então, estes três aspectos devem fazer parte da nossa vida enquanto pregadores do Evangelho de Jesus. Devemos pregar verbalmente, falando, anunciando, devemos pregar com a nossa ética, com o nosso testemunho pessoal de transformação de vida, ou seja, com uma vida transformada, com um bom testemunho, e devemos pregar também com as boas obras, fazendo o bem. E desta maneira, Jesus Cristo vai sendo anunciado,
O reino de Deus já chegou, como disse Jesus, e assim o reino de Deus vai se apresentando a tantas e tantas pessoas que carecem do Senhor, que estão perdidas, que se afastaram, que ainda não conhecem e que o Senhor Deus quer trazê-las de volta para serem participantes do seu reino. Que privilégio nós temos de assim fazermos parte dessa grande missão, desta grande comissão, como aqueles que foram comissionados, que foram chamados, eu e você. E quero terminar aqui também com uma citação do irmão Fábio Henrique, em que ele diz assim, e se você puder, repita aí comigo: missão, uma tarefa minha. Missão, uma tarefa sua. Missão, uma tarefa nossa. Então, envolve todos nós cristãos. Aqueles que um dia foram alcançados, hoje então devem viver para alcançar outros para Cristo. E aproveito então a oportunidade para lembrar os irmãos que nós temos em nossa igreja, na Igreja Batista em Brás Cubas, quinzenalmente, uma reunião presencial para os missionários, para os membros da igreja que estão discipulando outras pessoas ou que têm o desejo de assim fazê-lo. Então, essas reuniões ocorrem quinzenalmente, sexta e sábado. Então, aqueles que podem vão na sexta e aqueles que não podem ir na sexta podem ir no sábado. Então, nós teremos agora nesta semana, na sexta-feira, dia 30, às 20 horas, esta reunião. E para aqueles que não puderem, no dia 31, sábado, às 16 horas. E assim tem acontecido já há algum tempo, quinzenalmente, sexta e sábado, estas reuniões missionárias, onde ali são tratados assuntos, questões, às vezes dúvidas que os irmãos possam ter a respeito de como discipular, de como evangelizar, como alcançar pessoas para Cristo. Então, uma oportunidade que a igreja está fornecendo aos irmãos para que estejam ainda mais preparados para esta boa obra. Que Deus use a minha vida, use a sua vida para alcançar outros. Porque como diz a palavra, o campo está pronto para a colheita, mas poucos são os trabalhadores. Então, peçamos e nos coloquemos à disposição do Senhor para esta boa obra. Deus te abençoe, tenha um excelente domingo. Amém.